O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, nesse final de semana, estamos celebrando o batismo do Senhor. E com essa solenidade, encerramos o tempo do Natal e vamos dar início ao tempo comum na liturgia. O batismo de Jesus, como nós sabemos, é o início da vida pública de Jesus. A partir do batismo é que Jesus começa de fato, a sua missão, digamos assim. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías. Ele anuncia a vinda de um servo. Ele não fala quem é esse servo, mas nós sabemos muito bem que esse servo é Jesus. Ele veio ao mundo com a missão de trazer a paz e a justiça. Nós ouvimos no texto, e eu repito aqui: eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então esta é a missão de Jesus. Jesus veio ao mundo justamente para isso. É a presença amorosa de Deus na vida das pessoas. É a presença amorosa de Deus que ergue os caídos, e fortalece a todos que estão desanimados. É a presença do Salvador que Jesus realiza de acordo com a vontade do Pai. Nós ouvimos na segunda leitura o livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro anuncia que Jesus é o Filho que o Pai enviou para realizar o projeto de salvação. Deus quis salvar a humanidade, por isso envia Jesus para fazer a sua vontade. E como Pedro deixa bem claro,
Nesse texto que nós ouvimos, Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. E com isso Pedro deixa bem claro que Jesus não veio somente para o seu povo, para o povo de Israel. Jesus veio para todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares. Jesus é o Salvador de todos que precisam dessa salvação de Deus. Todos nós. Ele veio ao mundo para salvar a todos nós. E Ele passou pelo mundo fazendo bem, libertando os oprimidos. E essa é também a missão dos discípulos de Jesus. Ou seja, essa também é a nossa missão. Ajudar as pessoas, fortalecer as pessoas, estender a mão para quem precisa, aconselhar, orientar, viver a fraternidade. É nossa missão como discípulos e discípulas de Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, temos o relato do batismo de Jesus. Ele é o Filho enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito. Isso se percebe claramente no momento do batismo de Jesus. Sua missão é realizar a libertação das pessoas. Jesus veio ao mundo não para castigar, mas para libertar, para ajudar quem mais precisa. Uma perguntinha que nós possamos nos fazer: Jesus precisava receber o batismo? Filho de Deus, Deus também, precisava ser batizado? Claro que não. João nem queria batizar Jesus. Mas Jesus queria mostrar que a sua atividade seria a continuação do que João Batista estava anunciando. E nesse momento Jesus não quer ser diferente das pessoas. Se as pessoas estavam sendo batizadas, ele também quis ser batizado. É bom que fique bem claro para todos nós, e nós já sabemos disso, verdade, que o batismo de João não era um sacramento como é o nosso batismo, não é? O batismo de João era assim um rito de iniciação à comunidade. A pessoa publicamente renunciava ao pecado, convertia-se, recebia o batismo e passava a integrar a comunidade. E tudo acontecia publicamente. Para integrar a comunidade, a pessoa tinha que reconhecer publicamente os seus pecados, manifestar o seu desejo de conversão, para iniciar uma nova caminhada. Aí sim, recebia o batismo e se tornava um membro da comunidade. E para nós, que temos o batismo como um sacramento instituído por Jesus, o que significa o batismo para nós? O batismo, para nós que acreditamos, o batismo lava a mancha do pecado original. O batismo nos traz uma vida nova, nos torna membros do povo de Deus, membros da igreja. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu. Havia um tempo em que
a igreja só batizava os adultos. Os adultos pediam o batismo e a igreja concedia o batismo aos adultos. Com o passar do tempo, foi se percebendo que se o batismo nos faz membros do povo de Deus, membros da igreja, se o batismo nos torna filhos de Deus, herdeiros do céu, então por que esperar chegar na vida adulta? Por que não batizar as crianças também? E aí, a partir daí, a igreja também começou a fazer o batismo, administrar o batismo das crianças também. Entendendo sempre que o batismo é um compromisso de servir a Deus com fidelidade, com verdade. Nós entendemos que para ser cristão não basta apenas receber o batismo. É claro, ninguém é cristão se não for batizado, mas não se pode ficar apenas no batismo. O batismo é realizado de acordo com a fé dos pais e o testemunho dos padrinhos. É importante batizar as crianças? Sim, é importante. Mas é preciso que, ao lado desta criança, existam pessoas adultas que tenham consciência do que se está fazendo naquele momento. A criança não pode assumir o compromisso do batismo, porque não tem consciência clara sobre isso ainda. Mas os pais podem e devem. E os padrinhos são colaboradores dos pais nesta missão. Imaginando sempre, num contexto em que pai e mãe de uma criança não têm fé, não acreditam em nada, às vezes a vovó, que era muito religiosa, já faleceu, né? Por perto dessa criança, ninguém vive a fé, vive a religião. Então, que sentido tem batizar aquela criança, né? Então, em muitos casos, é melhor deixar a criança chegar ao momento da catequese, aí ela começa a catequese, é preparada pelo catequista, pela catequista, vai conhecendo melhor, aí recebe o batismo antes da primeira Eucaristia, né? Então, o batismo das crianças sempre é realizado mediante a fé dos pais e o apoio dos padrinhos, que são testemunhas também. Mais importante do que celebrar o batismo é seguir o caminho da fé. Muitos são batizados, recebem a primeira Eucaristia e param por aí. Ser cristão é muito mais do que ser batizado. O batismo é necessário, sim, mas ser cristão é uma caminhada na fé, sem desistir nem desanimar. Todos nós temos dificuldades, às vezes temos tropeços em nossa vida, mas não podemos desistir, não. Se somos cristãos, fomos batizados, nos preparamos para a Eucaristia, recebemos a Eucaristia, recebemos o sacramento da Crisma, é olhar para frente, seguir adiante, não olhar para trás. Fragilidades nós temos, quedas nós temos, mas temos que nos levantar e olhar para frente e seguir em frente, porque o Senhor está conosco. Então não podemos desistir, nem desanimar diante dos tropeços da vida. Acreditar. E a pessoa que por um motivo ou por outro
não recebeu os sacramentos enquanto criança, por um motivo ou por outro, não tinha ali por perto um pai, uma mãe, uma avó, enfim, que encaminhasse aquela criança no caminho da fé, e essa pessoa, só na vida adulta, ela foi batizada, fez a catequese, recebeu a Eucaristia, a crisma. De modo nenhum ela se sinta diminuída em relação a outras pessoas. Não. Ela tem mais consciência ainda. Como uma pessoa adulta, ela tem mais consciência do que ela está fazendo. Então, repito, tem dificuldades? Tem. Mas o cristão é adulto na fé. Tem que seguir adiante. Às vezes, nós temos feridas no nosso passado. Mas essas feridas têm que ser curadas. E nós temos que olhar para frente e seguir em frente, sem desistir nem desanimar. Afinal, somos batizados. Estamos preparados para caminhar com Jesus. Então, ser cristão é muito mais do que ser batizado, é caminhar sempre com Jesus. O batismo faz de nós seguidores de Cristo. E aqui eu destaco 4 palavras muito importantes para todos nós. O batismo é conhecer mais e aprofundar a fé. Conhecer mais. Buscar o conhecimento. Não ficar acomodado naquilo que já sabe. É preciso conhecer mais. Segunda, viver o amor, o perdão, a fraternidade. Terceira, anunciar pela palavra, pela oração e pelo exemplo de vida. E quarta palavra, ser membro de uma comunidade. Então, 4 palavrinhas que têm um sentido forte para nós, como seguidores de Jesus: conhecer, viver, anunciar e ser. Na medida que nós procuramos vivenciar essas 4 palavras, o sentido que elas têm, claro que nós nos tornamos pessoas melhores, cristãos mais firmes e mais fortes na fé. Então hoje agradeçamos o grande dom do nosso batismo e peçamos forças para sermos fiéis ao compromisso assumido. Quem foi batizado quando criança, os pais assumiram o compromisso por aquela criança, mas um dia essa criança foi crismada e aí ela mesma assumiu o compromisso da sua fé, porque se tornou uma pessoa adulta na fé. Então temos que seguir adiante, assumindo o compromisso do nosso batismo, para sermos cristãos mais firmes, mais fortes na caminhada.